Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de junho de 2013, domingo. O verbete é de número 2683. Ele tem 5 páginas, 51 alogias e 10 máximos. O tema é Trafor desassediador. A especialidade da Conscienciologia é Traforologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora lá de Curitiba, Mariane, que está ali firme. Eu ainda não vi ninguém que ficou lá perto dela, eu acho que o povo ainda vai chegar aí ainda. Vamos ver se é a Rosa que vem, quem é que vem. Agora, definição. O trafor desassediador é o traço-força predominante na consciência, homem ou mulher, responsável pelo autodesassédio nos momentos de dificuldade, favorecendo a realização da PROEX, a assistência e o convívio sadio com os compassageiros evolutivos, a interação com os amparadores, a conexão com o curso intermissivo e o direcionamento para o complexo. A higienização holopensênica de psicosferas e ambientes, o holopensene pessoal harmonizador, o talento inato, os acontecimentos positivos, as situações nas quais se desempenha papel ativo, a competência desenvolvida, a aptidão para se fazer algo, o reforço da autoestima, o reforço da autoconfiança, as habilidades e qualidades reveladas pelas consciências ao redor, as qualidades empregadas, a repetição dos sucessos, as facilidades, o apoio dos trafores, a solução dos problemas, os talentos despontando na infância, o ato de aprender fácil. A sinalética energética para a psique pessoal, a energia consciencial homeostática e paragenética, sobrepairando o processo mesológico, o acesso à holomemória, a retirada do invasor ou invasores do micro-universo da consciência, os insights dos amparadores, o rapport com os amparadores, a escala de companhias extrafísicas mais saudáveis, a quebra na cadeia de acidente de percurso para a psique. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre taxologia, onde a professora fala de 11 efeitos ou condições resultantes da utilização do trafor desassediador pela consciência lúcida, homem ou mulher. Vale a pena ver esses 11 itens. Remissiologia. Dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Desassediologia, megatrafor, para interpretação desassediadora, trafor consequente e trafor onipresente. Agora, a frase enfática. A aplicabilidade do trafor desassediador pelo intermissivista lúcido representa oportunidade aperfeiçoadora dos talentos evolutivos pessoais relevantes no contexto interassistencial. Você já descobriu o autotrafor desassediador? Tem empenhado esforços para transformá-lo em megatrafor? A bibliografia específica, eu lembro que tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Talento, virtude, reciclagem, qualificação, competência. Desamarração, traforismo, exemplarismo, teaticidade, aplicabilidade. Dispersidade, ortopensenidade, evoluciopensenidade, tecnologia, traforologia. Atributologia, desassediologia, cosmoeticologia, consciencioterapia e conscienciometrologia. Agora, o verbete hoje do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o tema é Justiciologia, ele tem 2 páginas e meia e ele tem 98 itens mais chamativos. Ele é um pouco mais denso do que os outros. O argumento aí, no caso, é de sexiológico. Agora, questionamento. O autor de livros sobre apometria, Godinho,
sustenta que os assediadores de uma pessoa são personalidades de vidas passadas dela própria e que se pode identificar isso quando o médium, durante o atendimento apométrico, procura observar o cordão que sai da nuca da consciência assediadora e vai até a pessoa assediada que está sendo atendida. O senhor já ouviu falar disso? Pode comentar? Olha, isso aí é relativo, não tem nada de cordão nem nada, não. O processo é de energia. A energia nem sempre está em forma de fio, nem sempre é filamentosa, às vezes é uma nuvem, e aquilo pode fazer o encapsulamento da pessoa. O negócio é mais embaixo, é mais sério. Eu acho que isso aí está muito simplista. Iniciei a TENEPS no dia 1º de junho de 2013, realizo às 5 horas da manhã. Desde então, sinto-me muito bem e passei 4 dias em estado de graça, quer dizer, com euforia, possivelmente, né? Mega euforização. No dia 9 de junho, ocorreram alguns fenômenos na hora da TENEPS. Batidas no quarto, o ventilador parou de funcionar por diversas vezes e o tempo da TENEPS foi prolongado. O que devo fazer? Preciso mudar alguma postura pessoal? Pode falar um pouco mais sobre o que aconteceu? Não, isso tudo é porque você está conversando, isso aí é normal. Agora, você tem que procurar identificar, é o seu amparador que está ajudando você. E outra coisa, fazer um diário da TENEPS, anotando todas essas ocorrências e vivências suas. Isso vai dar uma indicação mais séria e melhor, com detalhes, do que você deve fazer daqui para frente. Agora, a nossa verbetógrafa curitibana, professora Mariane, é do Eduardo Doria. Definologia, página 13, que está aí. Não caberia a especificação dos amparadores como amparadores extrafísicos, que havia vista que logo em seguida foi colocada a conexão com o curso intermissivo? Isso é da definição. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Em relação aos amparadores, eu compreendo que é tanto o intra como o extrafísico. Mas tem relação com o curso intermissivo também, então talvez faltou especificar as duas. Na minha experiência, foi tanto amparo intra e extrafísico, que o trafóide desassediador possibilitou a conexão. Agora, na mega pensenologia, página 13, você colocou trafor, mini triunfo pessoal, mas para algumas pessoas ele é um mega triunfo conseguido com muito suor e após longo período uma conquista definitiva. Por que, então, ele é um mini triunfo? Na pesquisa que eu fiz também sobre trafor e talentos, o talento em si, eu fiz uma comparação da seguinte forma: talento como trafor e o ponto forte como mega trafor. Se a gente for estudar esse tema, até tem aqui um livro que eu utilizei para fazer a pesquisa, que se chama Caderno de Exercícios para Descobrir os Seus Talentos Ocultos. E tem outro também que fala sobre talento, que é a Ciência do Bem Viver, Psicologia Positiva. Então, aqui tem uma descrição sobre talento e ponto forte. Então, aqui, se a gente for fazer uma análise, tem a descrição de ponto forte, que é uma junção do seu talento inato, algo que você já tem, e daí, para ele se transformar em ponto forte, você precisa de técnica e conhecimento. É a partir desse esforço que ele vira ali um ponto forte. Dentro da minha autopesquisa, eu considerei o trafor como, dentro desse raciocínio, como um talento, e o mega trafor já exigindo mais conhecimento e técnica, que é para se transformar até num trafor onipresente, para aumentar cada vez mais a sua prática com ele. Então, dessa forma, o trafor ficou mesmo como, pode ser mini, triunfo, mas dependendo do contexto da pessoa, isso já é um mega também. O max vai depender da percepção da pessoa, mas é mais uma coisa de definição que eu quis trazer aqui no texto para aprofundar também a pesquisa sobre talento. Mariana, na fatologia, você pega a terceira linha de baixo para cima, depois segue, né? A sincronicidade, você podia enquadrar dentro do tema, por favor? A partir do momento que você trabalha com o traço-força, e principalmente esse desassediador, você tem uma habilidade para determinada área. Então, a partir disso, você pode encontrar pessoas, livros, artigos, até mesmo as oportunidades dentro do teu trabalho, na tua profissão, no teu voluntariado, para você conseguir trabalhar cada vez mais esse traço-força.
Então, dentro disso, cabem as sincronicidades, porque você vai se conectando com o que tem a ver com esse teu traço força. E na página 14, que é da parafatologia, a terceira linha de baixo para cima também, a quebra na cadeia de acidentes de percursos parapsíquicos. Essa quebra aqui de acidentes, eu reparo assim no meu dia a dia, se eu estou trabalhando com o meu traço-força, ele ajuda eu sair daquele estado de pensamento que acaba fazendo rapport com algum tipo de assédio e acaba causando esses acidentes de percurso. Então, por exemplo, se tem que fazer um atendimento, eu vejo ali pelo meu trabalho mesmo que atendo ao público em agência bancária, então muitas vezes está aquela confusão, ninguém se entende, e quando você consegue aplicar aquele trafora, aquele traço-força desassediador, isso acaba limpando todo um contexto daquela pessoa, você consegue entender o que aconteceu com ela, o que aconteceu no caso específico dela, que ela veio até ali procurar você, então isso acaba quebrando um monte desse fluxo de assédio com aquela pessoa também, que você vê que justamente aquela pessoa que se atende, muitas vezes ela tem já um histórico, até pelo próprio o fato assim, da forma como ela pensa, de sempre acontecer alguma coisa errada com ela. Então, tem pessoas que eu atendo que sempre aquele cliente, por exemplo, sempre que ele vai ali, tem algum problema na conta, sempre dá atendimento, dá alguma coisa errada, então você, com o teu traforce, você consegue, não, eu vou pegar esse caso para mim, eu vou resolver e vou até o fim. E, a partir disso, se quebra esses acidentes de percursos parapsíquicos, tanto em relação à pessoa que você está atendendo, quanto a você mesmo. Tá, obrigado. Mariana, ali na página 13, na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, você fala atração de situações afins ao trafor. Parece que você deu um exemplo aí agora dessa sua experiência no banco, né? Mas se você tiver outros exemplos para ilustrar para a gente... posso também dar um exemplo, tanto no lado profissional e até mesmo dentro da conscienciologia. O meu trafor desassediador, o principal eu vejo é o trafor da escrita. Até tem um verbete escrito sobre isso da Eliana Manfroy. Então, através desse trabalho meu da escrita, eu sempre procurei apresentar seminário de pesquisa, mandar artigo para congresso, e depois agora com os verbetes. Então, foi bem interessante que apareceu a oportunidade, no primeiro verbete que eu vim aqui apresentar, em novembro, de eu ser convidada para ser revisora da revista Consciência. Então, para mim, assim, foi uma das melhores provas do trafor desassediador. Então, eu já tenho essa facilidade, eu utilizei esse trafor no momento difícil, tanto que a história, né, eu vou ter que contar a história, como é que eu cheguei nesse tema, né? Mas eu já chego lá, eu vou terminar a sua pergunta. Então, a partir desse trafor, de utilizar o trafor de escrita, de vir aqui, de vir lá de Curitiba e vir aqui apresentar, acabou abrindo essa oportunidade de eu trabalhar na revista. Acho que você também, não sei se você trabalha na revista também, né? Então, dessa forma, é um outro exemplo. Mariane, na página 16, você colocou uma taxologia. A de número 5, que eu gostaria de... Como é que você conseguiu ir identificando essas suas especialidades na PROEX? Foi a autopesquisa mesmo, e vendo pelo que eu tinha facilidade. Então, remetendo mesmo à trafor da escrita, desde pequena eu faço as redações no colégio, o pessoal escolhia para concorrer, quando tinha algumas oportunidades de ficar aquela redação, o professor escolhia para fazer parte de uma competição. Na época, eu não me lembro direito como é que funcionava, que na época eu não prestei muita atenção, mas, enfim. E mesmo ali na faculdade, eu não tive problema em fazer a monografia, e, a partir disso, eu já sabia que a minha escrita já era uma coisa mais fácil para mim. Eu tenho muito que melhorar, mas não é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, a partir disso, sim, ali eu consegui, tendo essa autoconfiança, até mesmo para a escrita de artigos aqui da Conscienciologia, o que eu fiz? Eu pegava a revista Consciência, via como é que o pessoal escreveu e ia copiando o estilo. Né? E, a partir disso, que eu fui aprendendo. Peguei Sim. ali o que já tinha do artigo aqui dentro da CCCI e ia fazendo. Né? E, a partir disso, eu ainda estou construindo todo meu rapport aqui com a escrita da Conscienciologia. Mas é por aí. Também a empatia traforista tem... Então, a escrita é o seu mega trafor
dentro da PROEX? Eu ainda acho que tem que trabalhar muito para chegar à Mega Trafor. Pelo que eu fui lendo, estudando sobre talento mesmo e traço-força, ainda precisa de muito mais técnica e muito mais conhecimento até para melhorar a minha escrita e ajudar melhor os outros, dentro até como do meu trabalho como revisora. Então, daí que eu vejo como, muitas vezes, a gente acaba não tendo tanta oportunidade, não dá tanto foco para você poder adquirir conhecimento e prática daquele talento, daquele traço-força. Então, isso é bem necessário para a gente transformar em Mega Trafor. Que o Mega Trafor, eu entendo assim, que é uma coisa que você não tem dúvida. E eu ainda fico, poxa, eu tenho esse Trafor, mas ainda falta coisa, ainda falta trabalhar mais, ainda falta pesquisar mais, entender mais de gramática, por exemplo, entender mais de conteúdo forma. Isso ainda eu preciso melhorar. Sei. E em relação à PROEX, qual seria, então, o seu Trafor da PROEX? Ou como você conseguiu identificar qual é a sua PROEX nesta vida, nesta existência? O que eu reparei quando eu estava voluntariando na época no IPC em Curitiba, e mesmo fora do IPC, quando eu converso com as pessoas sobre o tema autopesquisa, eu acabo incentivando o pessoal a escrever, querendo ou não. Então, eu sempre acaba perguntando qual que era o tema de pesquisa, ou se o pessoal perguntava, o que você está fazendo? Estou escrevendo alguma coisa, eu vou apresentar o verbete, ou mesmo esses tempos, eu sou revisora da revista Consciência, o pessoal, como é que funciona? Como é que faz? Como é que é? Então, sempre esse tema da autopesquisa escrita vinha para mim. Então, a partir disso, pela repetição, eu acabei entendendo, né? Fora o traço-força mesmo da escrita, mas quando entrei na Conscienciologia, a questão ali de sempre que eu estou conversando com as pessoas era sobre pesquisa. Eu entrei no Instituto. Eu entrei no Instituto foi em 2005, em novembro. Acho que em janeiro de 2006, eu ajudei a formar um Greenvex, que era o grupo de inversores. Então, foi sempre ligado à pesquisa e eu reparei isso pela repetição mesmo dos eventos. Quer dizer que a base da PROEX você encontrou através da autopesquisa. Eu não vejo assim, ainda uma outra forma melhor do que a autopesquisa. Se você não conseguir se enxergar, se entender e ver que talento você tem, que traço-força você tem, se não consegue enxergar, você vai fazer o quê? Com quem? Né? O que você é bom? Então, a primeira coisa é começar pela autopesquisa. Até mesmo se a gente for ver... tem um vídeo do professor Valdo sobre autopesquisa, que o primeiro tema que é colocado ali, para você começar uma autopesquisa, é fazer a lista de trafores e trafares. É o primeiro item ali que é dito na entrevista com o professor Valdo. Então, esse é um tema primordial, autopesquisa, para você conseguir até definir qual que é a tua especialidade da PROEX, que daí você vai afunilando, né? O meu traço-força em relação a tal situação, a tal área. A partir disso, você vai começando a ver que especialidade que tem a ver com isso. E cada vez mais você vai aprofundando também no tema da PROEX. Ajuda a fundamentar o seu trabalho nesta vida, né? Obrigada, viu? Aproveitando, então, a pergunta da colega, que na questionologia você fala, né, em empenhar esforços para transformar esse trafor, então, no seu mega trafor. Eu só queria entender se a proposta, então, é essa de eu identificar o que eu faço bem, mas eu aprimorar esse traço até ele ser aquilo que eu domino. Seria isso? Isso. A ideia é bem essa mesmo, né? Você tem o teu traço-força e você quer transformar aquele traço-força em um mega trafor. Então, vai demandar tempo, vai demandar prática, conhecimento para você transformar aquele traço-força num mega trafor. É dentro dessa ideia mesmo. Obrigada. E a minha pergunta mesmo, é na página 14, em binomiologia, se você pode aprofundar o binômio consim-trafor, consim-trator. A partir do momento que você tem essa postura mais traforista, eu vejo que nada te segura. Porque você tem uma autoconfiança, uma autoestima naquele teu traço-força, que é como se fosse um trator mesmo. Você vai indo no bom sentido, né? Não no sentido de ser trator, de passar por cima dos outros. Mas no sentido de você ser um trator naquilo lá que você manda bem. Então, você sabe fazer, se alguém precisa de estar com algum problema, seja o pessoal do teu trabalho, do voluntariado, vamos chamar fulano, que fulano é bom nisso. E você é capaz de mudar todo um setor, todo um trabalho que está sendo feito, todo um procedimento que estava todo assediado. Então, o Trafores Assediador trabalha dentro desse contexto mesmo. O pessoal sabe, fulana de tal é boa nisso, fulano é bom nisso, então vamos chamar esse cara para trabalhar. Obrigada. Mariane, aqui na página 14, trinomiologia, você poderia explicar o trinômio intenção, empatia, trafor? Isso. A questão ali da empatia,
intenção, empatia, trafor. O que eu percebi com a pesquisa do traço força, em si, é que a intenção é o que define ali se vai ser o traço que você tem, vai ser um traço força ou se ele vai se transformar em uma outra coisa. Então, explicando melhor, se você tem um traço força de boa comunicabilidade, só que você está mal intencionado, você pode usar aquela comunicabilidade para fazer lavagem cerebral, por exemplo. Então, aquele traço força, ele já perdeu a característica dele de ser algo bom, de ser algo positivo, porque ele se juntou com um outro aspecto teu que não era positivo. Então, uma das primeiras coisas aqui que a gente precisa ver é a intenção que você tem para aquele trafor funcionar. A empatia, até para você poder ajudar a pessoa com o teu traço força, é você cada vez mais trabalhar a sua empatia, você entender o outro, entrar no universo do outro, né? E eu confesso que nem sempre eu consigo, isso daí é tentativa e erro mesmo. Então, você está lá com o teu traço força, mas aquela pessoa que você vai ajudar ali tem um padrão que você não gosta. E, às vezes, aquilo ali te deixa tão, às vezes, emocionalmente abalado, que você não consegue aplicar aquele traço força, aquilo ali te trava. Então, é muito importante essa interação de intenção, empatia e traço força, para aquele traço ser desassediador. Principalmente esse, o desassediador que eu estou estudando. Na página 15... mitologia, a quebra dos mitos em relação ao passado pessoal e grupal através do autoexemplarismo. Você teria como trazer esse autoexemplarismo? Isso, o que acontece? A partir do momento que você trabalha com o seu traço força, você quebra um mito pessoal até das pessoas ali. De repente, se tem um colega de trabalho, de voluntariado, alguém da família que você não tem afinidade. E a partir do momento que você utilizou aquele traço força, a pessoa, poxa, fulano é bom naquilo mesmo, né? Ele não é tão ruim quanto achava que era, ou assim, você consegue, a pessoa percebe o lado bom daquela pessoa. Eu até posso citar um caso pessoal que aconteceu comigo 2 semanas atrás, o inverso. Eu fui pedir um favor para uma pessoa e eu estava achando que aquela pessoa não ia querer me ajudar em tal situação. E ela, no fim, me ajudou, e foi tudo tranquilo. E depois eu pensei, nossa, eu achando que fulano de tal não ia me ajudar, e acabou me ajudando e me desassediou frente a uma situação. Então, foi o inverso. Eu estudando o trafor desassediador, e a outra pessoa que eu vi, não, essa pessoa sempre teve esse trafor mesmo, né? Não sei por que eu estava imaginando coisa. E aquele traço força da pessoa me desassediou. Então, foi o efeito ao contrário. E, através disso, você pode cada vez mais limpando o teu histórico pessoal em relação a tudo que você fez e as consciências que têm ligação com você do passado, principalmente, que às vezes não conhece a sua nova versão. Então, quanto mais você trabalhar no teu traço força, essa sua nova versão vai começar a aparecer. Então, fulano era assim, mas agora já mudou. Espera aí, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Então, isso muda todo um contexto, às vezes, de assédio mesmo, da consciência que está ali te cobrando alguma coisa, e você percebe que você mudou, e daí? E agora? Não é mais aquela pessoa, ou sei lá, ou a Consex que junto com você fazia alguma coisa negativa. Poxa, a pessoa não faz mais isso. Então, isso vai quebrando, esse traço força, ele vai quebrando toda essa cadeia de assédio, tanto teu quanto do outro também. Poderia chegar até uma desestigmatização? Isso. Isso eu acho que é dos principais, né? Que daí você vai deixando cada vez mais o teu passado no passado, ainda mais que a gente pode pensar que essa é a nossa melhor versão. Então, a gente está trabalhando cada vez mais para melhorar essa versão nossa. E daí tira aquele estigma, aquela pessoa era daquele jeito, pegando assim, se fosse vidas passadas. Fulano era tinha tal traço, era daquele jeito, agora não é mais. Então, qual é a graça, às vezes, de continuar ali perturbando e assediando? Parece que perde a graça, de uma certa forma, né? Agora não tem mais graça de perturbar a pessoa. Nesse sentido também. A página 13, patologia, 3ª linha. Poderia comentar as habilidades e qualidades reveladas pelas consciências ao redor? Seria a maneira mais assertiva perceber nossos trafores vindo das outras pessoas? A mais assertiva, eu não sei se pode ser considerada, mas também é uma das formas, que eu não percebo que tenha uma fórmula única para você perceber os seus trafores. É uma mistura de vários contextos, tanto da tua autopesquisa
e também do que as pessoas ao redor estão falando. Então, até remetendo à literatura que eu consultei sobre talento, um dos itens para você descobrir se aquele traço ali que você tem é um talento ou não, essas pessoas ao seu redor falam que você é bom naquilo. Então, isso é um dos fatores, não é o fator determinante. Mas isso vale também para quê? Para a gente quebrar também um pouco da nossa autoimagem. Que a gente tem a nossa autoimagem, tem a heteroimagem, tem o que a gente é. Então, a autopesquisa é você conseguir trabalhar dentro desse âmbito, qual que é a sua realidade mesmo. Então, eu considero, é só uma das maneiras, vendo o que o pessoal está falando de você. Às vezes, você fazer aquela lista de trafora e trafária e pedir para os outros completarem também. E você checando quais que são os traços ali que mais se repetem. Né? Então, isso também é uma das fórmulas. A verbetógrafa. Fatologia, página 13ª, 6ª linha. Gostaria que comentasse o trafor aliviando os rancores. Dentro da pesquisa do trafor desassediador, eu reparei que quanto mais eu trabalhava no meu traço-força, menos importância eu dava a algo negativo do que estava sendo falado de mim. Então, o que acontece? Quanto mais você trabalha nos seus trafores, suas energias elas se expandem, a sua energia ela vai para frente, você consegue cada vez mais trabalhar dentro da tua proexis. Enquanto você fica ali ligado a um traço fardo, uma postura imatura, não é que você não vai pesquisar e trabalhar isso, bem pelo contrário. Mas, assim, quanto de energia você está dando para o teu traço força e o quanto de energia, de tempo, de espaço mental você está dando para o teu traço fardo. E, dentro desse contexto, quanto mais eu trabalhava dentro do meu traço-força, eu via que, às vezes, alguma rusga que eu tinha ou alguma mágoa em relação a algo que tinha sido falado de mim foi se dissipando. Falei, eu sei que nisso daqui eu sou boa, sei que nisso aqui não sou tanto, e vamos em frente. Parou um pouco com aquele drama todo que eu tinha em relação a uma heterocrítica que vinha em relação a algum traço meu. Na ciclologia, página 14, 2ª linha, poderia detalhar sobre o ciclo trafores entrosados, catálise produtiva, autoexpectativas superadas? Dentro do estudo de trafores também, o que eu vejo é que é difícil a gente atuar com um único trafor. Eu entendo que são vários trafores seus trabalhando ao mesmo tempo dentro de uma atividade. Então, deixa eu voltar aqui. Então, os trafores eles começam a se entrosar e isso gera uma catálise produtiva que tem resultados positivos que você nem espera. Então, remetendo até a história que eu estava contando sobre a minha descoberta desse tema, do trafor desassediador, é que, mais ou menos, na metade de 2011 até metade de 2012, eu passei por um período de crise pessoal que abalou várias áreas, tanto emocional, a área de voluntariado, também um pouco a área profissional. E, a partir do momento que eu fui trabalhando ali com o meu trafor, eu vi que isso foi melhorando e se dissipando aos poucos. Foi algo que levou um tempo, só agora assim, que posso considerar que as coisas se acalmaram. Mas eu fui trabalhando com o trafor da escrita, escrevendo artigo, eu cheguei a apresentar no Congresso da Invexis ano passado, e depois eu apresentei também aqui o primeiro verbete. Então, eu consegui, através desse trafor, e com outros conjugados, eu consegui uma catálise produtiva, ou seja, eu vim aqui, tanto apresentei o Congresso da Invexis, apresentei também o verbete. Dentro da apresentação do verbete, veio a oportunidade ali de ser revisora da revista Consciência, que eu já tinha citado antes, e autoexpectativas superadas. Eu vim aqui apresentar o verbete, quando veio um outro convite de uma outra coisa que eu nem esperava. Então, fora a superação de vir aqui, apresentar o primeiro verbete, dar tudo certo, ainda teve a abertura das janelas de oportunidades, que eu também cito aqui mais adiante. Então, dentro disso, a gente pode avaliar esse ciclo. Então, fora o trafor da escrita, não sei se poderia ser considerado um trafor, eu tenho que analisar melhor, mas o fato de eu ter continuado, mesmo em crise, a TENEPS, ter tocado a TENEPS foi uma coisa que, para mim, foi essencial. Me ajudou a limpar muito do que eu tinha ali, do processo de crise, e me ajudou a bancar a reciclagem também. Então, uma outra coisa que foi a lealdade, a questão ali da TENEPS. Não pode estar caindo o mundo, mas eu vou continuar, porque se eu parar agora vai ser pior. Então, a partir da TENEPS também, um outro exemplo foi dessa lealdade que eu vejo com o amparador extrafísico que está trabalhando ali junto, foi que eu consegui transformar uma série de coisas que estavam ruins em coisas boas,
E daí a gente também foi daí que tem que pode fazer menção aqui em relação com essa ciclologia. Na parafatologia, página 14, primeira linha, poderia comentar de que forma os amparadores conseguem fazer a retirada do invasor ou invasores do micro-universo da Consim? A partir do momento que você esclarece algum assunto, principalmente atuando com o teu trafor, toda aquela bagunça, aquela entropia que estava sendo causada ali, às vezes é falha de comunicação. Pegando exemplos simples de falha de comunicação do dia a dia. Um falou uma coisa, o outro entendeu o outro, e dá toda aquela bagunça, e o pessoal se desentende. E você vai lá, você tem, digamos, um traço-força ali da comunicabilidade, de você conseguir se relacionar bem, de fazer como é que fala ali, a mediação de algum conflito, e você vai com esse traço-força e você limpa. Todo aquele assédio em cima dessa questão de algo que foi mal comunicado, ele se dissipa. Então, eu vejo que a atuação do amparo entra aí. A partir do momento que você atua, eu não tenho ainda o parapsiquismo suficiente para entender como é que é o processo ali dos amparadores retirando a consex, como é que acontece nos bastidores. Mas eu consigo perceber que alivia. Então, toda aquela coisa entrópica que estava, ela some. Então, às vezes parece, mas cadê tudo aquilo que estava aqui, sabe? Parece que aquela realidade que estava com você assediada, ela some de uma hora para outra. Então, daí que você vê, tinha alguma coisa, tinha boi na linha mesmo. E eu vejo dessa forma, pela sua sensação que você tem energética do que está acontecendo ao redor. Professor, no verbete do DAC, poderia explanar sobre a divisão no argumentário? Argumentário, estou falando aqui da logicologia. Então, aqui eu digo o seguinte: quando combato o ato de andar a cavalo, pode achar que fiquei senil. São coisas que parecem frescurinhas, contudo não são. Há uma lógica inarredável no contexto. Considero tal posição um processo de fraternidade ou justiça profundíssimo. Além da hípica, não se pode esquecer o turf e a corrida de jegue no Nordeste do Brasil, com todos os abusos de praxe. A propósito, vale a indagação pertinente. Quem fez contrato com o cavalo direto e pessoalmente para ele correr no hipódromo? A escravatura não acabou. Os cavalos continuam escravizados. A terra ainda não tem mentalidade para deixar os cavalos livres. O 3 de maio ainda não chegou para esses nossos primos da evolução. O que há de filmes com doentes intelectuais incentivando crianças em hípicas não está no gibi. Em tais filmes, ninguém fala do que o cavalo quer. Dá pena às finas canelas do cavalo, pulando obstáculos e correndo quilômetros, à base de chicotadas ou esporeamento. Então, o problema que eu estou falando aí é justamente esse. O povo acha que esse tema é muito antipático, geralmente ninguém toca nesse assunto. O cavalo está aí, sendo maltratado de tudo quanto é tipo, ele não recebe nada de grande nesse processo, às vezes quebra lá a canela dele, a perna, a pata, e ele é sacrificado. E outra coisa, adoram o cavalo, mas montam nele e faz ele fazer tudo quanto é esforço. Cavalo puxando isso, puxando aquilo, fazendo milhões de coisas. Agora, isso aí um dia vai acabar. A primeira vez que eu falei nisso, quase me bateram. Em certos lugares a gente não pode falar. Agora, um dia isso vai acabar. Isso está errado, gente. O cavalo, ele tem cérebro, ele raciocina, ele tem sentimento. Tem gente que se apaixona por um cavalo, tem cavalo que se apaixona por uma pessoa, totalmente. Muda a personalidade, tudo isso. Como é que é? Ele é um princípio consciencial que tem evolução. Como é que é isso? E os rodeios também, né, professor? É pior ainda, né? Os rodeios com cavalos. Não, tem rodeio, tem tanta coisa, né? Excessiva. Eu, às vezes, a gente tem que falar alguma coisa, né? Eu estava, por exemplo, no Central Park, e o cara estava lá, porque lá tinha umas charretes, e tinha cavalo puxando. Então, um dia, eu vi que a égua não queria sair do lugar, o cara começou a bater nela. Eu cheguei lá e comecei a conversar com o homem, para mudar. Comecei a jogar energia na égua, ela ficou mole com as coisas todas. Eu falei assim, agora vamos dar uma volta. Eu disse, não, mas ela não quer sair daqui, não.
pode entrar, ela vai sair. Aí ela entrou, eu falei, vamos. E eu falei em inglês, né? Let's go. Ela foi. Valdo. Era o jeito, foi o único jeito de andar lá para ver se melhorava o processo da égua, porque o cara estava batendo nela com chicote. Para valer. E outra coisa, estava passando gente na rua, mas do outro lado da rua, ali, lá perto não tinha ninguém. Eu que estava passando perto, falei assim, não, vamos andar. Foi o jeito. Uma das únicas coisas que eu andei de charrete em algum lugar foi esse, tá? Por causa dessa égua. Para ver se consertava a briga do dono com... E a égua era dele mesmo. Por sinal, um belo animal, tudo bem arrumado, novo ainda. Mas ela deve ter testado com ele. O cara devia tratar ela muito mal. Eu falei depois, eu andei conversando com ele e tal. Você tem que fazer. Ele virou para mim e falou assim, o senhor tem muitos cavalos? Ah, tenho, conheço essa história toda. Nunca tive cavalo. Valdo, aqui, à sua esquerda. O senhor fala lá no verbete do DAC, Interassistenciologia, que devido a algumas retroconvenções, o senhor aprendeu que não deveria montar no lombo do cavalo, do burro e tal. Tem alguma coisa sobre essas retrocognições que o senhor possa falar? Não, porque o processo todo é o seguinte, o cavalo, que eu tenho muito de retrocognição, é dos outros com o processo de guerra. Entendeu? O cavalo sempre foi usado para isso. Agora, em vidas anteriores, eu tive uma vez que eles vieram em cima de mim e quase me mataram, e eu consegui escapar. E depois eu saí numa espécie de carreta, um troço que havia antigamente, com uns cavalos, tudo de crina preta, enorme, imenso, parecendo percheron antigo, que eu não sei o quê. Então, isso também eu lembro muito de processo. Eu andei na carroça puxada por eles. Agora, eu sempre fui contra o processo de bicho, de tratar bem os animais domésticos, tudo isso. Sempre deu conta, desde pequeno. Agora, na minha terra, eu cheguei a andar de carro de boi, quando era pequeno, porque tinha que fazer um negócio para levar material lá, e era carro de boi. Tudo isso também eu cheguei a andar, quando eu era garoto. Mas agora, cavalo eu nunca montei nenhum, nunca fiz nada disso, sempre deu conta. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é preciso de falar nessas coisas para mostrar que tem gente que é contra isso, que nós somos exceção, você sabe disso, você também. Professor. A gente é exceção nisso. E essa relação de paixão que eles têm pelo cavalo e ao mesmo tempo... Tem paixão, mas trata mal o animal. A verdade é essa. Quer dizer, um amor violento, um amor, você está entendendo, patológico. Ao mesmo tempo ele ama, só que é tirano do bicho, né? Então... Professor, em uma oportunidade o senhor comentou que seria interessante as pessoas procurarem duplas, né? Para se formar, que tivesse mais ou menos umas 30 vidas, né? Juntos. Aí aqui na policarmologia do DAC, o senhor coloca que o ideal é arranjar e manter amizades que você possa ajudar, né? Para fazer a dupla, né? Que não ajudar e não que vai somente tirar proveito, né? Isso aí teria que conjuminar juntamente com a ideia de ter mais ou menos umas 30 vidas com essa pessoa. Pois é, para ajudar, porque quase sempre a pessoa não vai encontrar a primeira vez com ela. Ninguém arranja uma dupla de uma pessoa que é a primeira vida que a pessoa encontra. Sempre já encontrou com muitos. Agora, em vez de ter encontrado só em 3 vidas anteriores, o ideal seria que já tenha encontrado em 30, que vai ter mais afinidade, para durar mais tempo. Então, por exemplo, esses casais que ficam aí 60 anos juntos, você está entendendo? Geralmente é porque é gente que já tem muita vida pregressa conjunta. Mas, assim, não subentende que se uma pessoa, por exemplo, da conscienciologia, tem, vamos dizer, 30 vidas com uma pessoa. Essa pessoa já não estaria aqui também fazendo parte? É lógico. Agora, o processo todo tem que ver o seguinte, é afinidade. Quanto mais afinidade tem, é porque já viveu muito mais tempo junto. Isso é a regra. Agora, a gente tem que entender o seguinte, quem conhece os processos da evolução, com o problema todo da conscienciologia, a cosmoética e tudo mais, a pessoa vai ter uma ideia que fazer uma dupla evolutiva é para ajudar a outra pessoa.
Entende? Então, isso é muito importante. Agora, a gente ajudar uma pessoa que a gente gosta é o máximo, a dupla evolutiva, por causa disso. Mas não seria difícil encontrar essa junção dessas duas situações, de ter afinidade e da pessoa precisar de ajuda? Pois é, mas a afinidade sempre tem. Agora, há muitos casos que o processo é de inimigos, porque eles já vêm sem saber quem são, mas tem uma certa afinidade por causa do passado. Aí, então, é por isso que tem tanto divórcio, essa coisa toda. Agora, a gente tem que ajudar as pessoas a evoluir. Assim a gente evolui mais depressa. Então, tem que ver esse modo de ação, essa postura. É um tipo de atitude avançado. Por isso que a duplologia é muito diferente de casamento. Entende? É por aí. Alô. Só continuando na mesma ideia do DAC, na página 5, relacionado mais à questão do sentido da amizade, né, de manter a amizade que possa ajudar e não somente tirar proveito. Sim, eu lembro, desde pequeno, sempre dei muito valor à questão da amizade. Meu pai sempre me alertava, falava assim, cuidado, não diga que você é amigo, né, porque o significado da palavra amigo é bastante amplo, né, como uma pessoa muito próxima e tal. Mas mesmo assim eu sempre dei muito valor à amizade, às vezes até com relação às namoradas, assim, que era mais valor à amizade do que às vezes o próprio namoro, né? E essa questão aqui de manter a amizade que você possa ajudar e não que vai somente tirar proveito, né? Que agora quando eu me vejo aqui nesse contexto. Tem gente que faz um negocinho do casamento, né? Na dupla evolutiva não dá para fazer negócio. A pessoa tem que pensar em outras coisas. Existe até o golpe do baú, aquele negócio todo, tem uma opção de coisa nesse sentido. A pessoa tem que ver assistência a outra pessoa, ajudar a evolução dela. É uma pessoa que já é companheira de muito tempo, já vem há muito tempo. Agora, uma boa parte esses casais que se dão bem, eles às vezes já foram casal com sexo trocado. Aquele que o homem já foi mulher, aquele que a mulher foi homem, tudo isso. Então, essa alternância de condições, isso já aconteceu muitas vezes na vida de muita gente por aí. Então, o problema nosso é a gente começar a estudar a evolução, que a vida humana, então, adquire outro aspecto, outro modo de você entender, de abordar, de viver. Uma outra coisa séria na dupla evolutiva, aí no caso, é aquilo que eu chamo da cabeça energética parapsíquica do casal, que é a pessoa que pode orientar mais os dois. Então, isso também é muito importante no caso. E eu falo isso muito para ajudar as mulheres, que é muita mulher. A maioria de tudo que nós trabalhamos na conscienciologia tem mais mulher do que homem. E outra coisa, elas são quase sempre as mais evoluídas em matéria de parapsiquismo, que desenvolveram mais o parapsiquismo. Devido às pítias, pitonismo do passado, aquela coisa toda. Tinha homem, mas também tinha muita mulher, né? Então, isso aí é chato, porque a mulher, sabendo mais do processo parapsíquico, ela tem que ser muito diplomata para poder conviver com o homem numa boa, sendo a cabeça do casal, entendeu? Como é que é? Então, eu falo muito nisso para ajudar o mulherio. É o caminho. Hein, professor? E focando mais nessa questão da amizade, que, por exemplo, no contexto da conscienciologia, enfim, que a gente acaba ampliando o nosso círculo de amizade com pessoas que estão aí nesse processo evolutivo, que muitas vezes estão acima completo. da nossa... A gente nunca pode esquecer esse contexto também do casal completo na vida humana. Isso aí cria muito problema para muita gente. Então, aquela pessoa que é um homem, então ele viu uma moça e se envolveu muito com ela, daqui a pouco casou, arranjou filho. E afobado, ainda moço, aquele negócio todo. Passa aí 8 anos, aparece a dupla evolutiva, pronto, já criou um problema. O homem é casado, tem os filhos que estão crescendo, tem a mulher dele, e ele começa a se envolver com a outra, que era às vezes aquela que era a real da história. Então, como é que fica? Isso tudo tem, isso é que é o casal incompleto.
A pessoa tem que estudar muito para ver como é que se sai bem, com equilíbrio cosmoético, dentro do processo evolutivo, para alcançar também o completismo existencial. Professor, mas como a pessoa vai saber se é aquela ou aquela que ainda vai surgir? É o processo e a tendência da pessoa, mexe nos gurgumiros mais íntimos da pessoa, em matéria principalmente de emoção. Agora, a pessoa não deve afobar com isso. A primeira coisa, está entendendo? O primeiro que aparece, vai em frente. E nem sempre é assim, tem que ir devagar. Por isso que eu falo, precisa de ter essa fase do noivado, isso ajuda muito. O noivado não deve ser esquecido na dupla evolutiva, deve ser levado a sério. As pessoas têm que se conhecer um com o outro com calma, porque ninguém é perfeito. Então tem que entrosar, tem que usar o binômio da admiração e discordância. Isso faz parte da duplologia. Valdo, aqui no ar, o casal que está junto há muitas vidas, né, a tendência é que nas vidas futuras eles continuem nascendo com sexo oposto, para um ajudar o outro, ou eles podem nascer irmãos do mesmo sexo? E às vezes nasce para ajudar outras pessoas, entende? Ficam amigos, esse negócio todo, mas não faz a dupla evolutiva mais. Eles vão ajudar pessoas que estão numa situação pior do que eles. Isso é que é o correto. Agora, a mudança de sexo, isso é muito comum. É mais sério do que a gente pensa, mais comum, mais frequente. Muito comum. Professor. Todo mundo aqui já foi mulher, todo mundo aqui já foi homem. É sempre assim. É assim que você tem que pensar para a gente entender bem a coisa. Professor, sobre a cabeça energética, tem aqui que é o predominante, tá? A cabeça energética. É a cabeça energética. Mas tem, em determinados tópicos, isso pode trocar, certo? Não, isso aí tem que examinar, porque geralmente a pessoa que ela tem parapsiquismo, o negócio vem de trás, tem uma raiz, aquilo é bem óbvio. Se você for analisar quem é quem, não muda muito de uma hora para outra, não. Então é preciso examinar, porque isso aí às vezes é muito definido. Entende? Se uma pessoa tem mais desenvolvimento numa área, é bobagem, ela é daquele jeito, é o talento que ela já conquistou. O outro é lá embaixo, não chegou. Então isso aí a gente tem que definir bem. As pessoas não são iguais. Professor. Não existe alma gêmea. Não há consciências idênticas. Todo mundo é diferente um do outro. A gente tem que pensar. Agora, a cabeça energética, a gente fala para a pessoa poder entender, para admitir, saber conviver com o outro. Isso tudo é evolução, é autodiscernimento, é coisa de evolução, é muito importante. Se a pessoa é o máximo, se você arranjar uma moça que sabe mais do que você, em matéria de parapsiquismo, você vai ter uma professora em casa. Pensa nisso, isso é o máximo. Professor, aqui, Sim. Letra B. Quais são as características da cabeça energética do casal? O senhor trouxe para uma pessoa, por exemplo, que tem, ela domina mais a energia, às vezes tem clarividência, sabe mais do que o outro, qual que é a outra, enfim, aquela pessoa está na frente. A hora que acontece um processo parapsíquico, ela tem muito mais percepção do que o outro. É uma coisa óbvia. Agora, as coisas às vezes são acachapantes, a pessoa vê a diferença, não tem saída. Entende? Tem que definir isso aí. Professor. Muito raramente você vai encontrar os dois iguaizinhos. Percebo uma diferença do potencial energético até de bancar alguns processos de... Pois é, mas veja os resultados do parapsiquismo. Olha os frutos. Pelos frutos, é aí que você vai ver a importância do fenômeno. São os resultados, os frutos. Valdo, só mais uma pergunta aqui sobre o DAC. Esse caso que o senhor relata aqui, que foi descer lá na Hípica, né? Nesse dia o senhor foi na Hípica ou só... Não, isso aconteceu comigo lá. Não, mas esse dia o senhor estava indo na Hípica ou só desceu a ponto de referência? Eu passava aí todo dia, porque eu morava em Ipanema. Mas o senhor já chegou a entrar lá na Hípica para fazer alguma assistência? Mas aí o dia aconteceu isso aqui pela situação que teve. Então eu abri o jogo com a pessoa para falar a verdade. Mas eu conheço a Hípica, eu estive lá, examinei tudo, vi como é que era. Mas quem tivesse que frequentar uma Hípica, por exemplo, por outro motivo, não. Eu acho que não é errado.
Não, por exemplo. Para mim, tudo é casa psiquiátrica, aquilo é um hospital psiquiátrico. Mas a pessoa que entraria como infiltrado lá na hípica, por exemplo, que tipo de assistência poderia fazer lá dentro? É falar essas verdades na cara da pessoa. Outra coisa, esses cavalos são muito bem tratados, até que eles forneçam o negocinho de fazer competição. Aconteceu qualquer coisa, é sacrificado na hora, ninguém quer saber nada. E aí a pessoa chora as mágoas, fica chupando o dedo, porque às vezes o cavalo alcança um valor enorme, e a pessoa perdeu. Perdeu o quê? Perdeu a gaita. Entende? Que lá é de morte. Hípica é um dos troços piores que tem. Vai lá para você ver o ambiente. Olha no Rio. Vai lá. O ambiente não é bom. No entanto, aquele povo tudo de chapeuzinho verde, vermelho, tudo a roupinha, tudo arrumadinha, os cavalos lindérrimos que tem, mas o ambiente é um fracasso. E o que eles estão fazendo hoje em dia de doping em cavalo é... Não, e outra coisa, são as pessoas mais... Aqui, ó, está cheio de bilionário na época. Bilionário. Não é não, bilionário. O doping está tão avançado quanto nas Olimpíadas. Escuta, a filha do Onassis é do processo daí. Pois é. Agora, o Jockey Club é outra coisa. O Jockey Club tem as coisas duras, é no jogo. Eu vou relatar. Na hora que os caras lá estão... Aquele momento lá é cheio de energia negativa. Sim, eu trabalhei no Jockey Club em 2008, que eu fui terapeuta dos cavalos. Teve um cavalo que o dono do cavalo, eu fazia terapia, né? No dono, ele falou assim, poxa, você pode fazer essa terapia num cavalo, que ele parou de correr, ele teve um problema, um acidente, ele machucou, lá eles chamam de mão, não de pata. A mão esquerda, e ele ficou psicologicamente abalado. Eu falei, posso fazer sim. Comecei a fazer um trabalho de exteriorização de energia. E eu morei no Jockey Club. Eu fui morar na cocheira, onde tinha um cavalo, tinha uma casinha no fundo. E eu fiquei nesse processo, acordava às 4 horas da manhã, e acompanhando o rapaz que treinava o cavalo, e eu ficava fazendo aquele processo de energia nele, até que ele estava 1 ano parado, sem correr. Eu fiz esse processo durante uns 3 meses. Aí ele fez um teste, aí começou a correr. 1 ano parado, na primeira corrida, ele... Muito lindo, o cavalo negro, grande, eu era pequenininha, o cavalo pegou amor por mim. O dono não chegava perto dele. E eu pequenininha, o cavalo vinha, colocava a cabeça assim, um carinho, né, que ele tinha por mim, e eu por ele, muito grande. Aí ele ganhou em 3º lugar. Aí depois, 15 dias depois, marcou a segunda, ele ganhou em 2º, e assim foi, ele foi ganhando prêmio, já estava com uma certa idade. Depois o dono vendeu, e eu via muita coisa ali dentro. O cavalo, na época que ele correu, um caiu, quebrou a mão, na mesma hora, eles colocavam um pano. E eu fiquei assim, na época, chocada com o que eu vi. Eu falei, nossa, mas precisa sacrificar o cavalo? Eu já estava até com medo de acontecer isso com o Nick Blitz, porque eu tinha muita amizade por ele. Eu já estava assim, nossa, tomara que ele venda logo o cavalo, porque eu não quero mais, eu não quero ver isso acontecendo com aquele cavalo, que a gente chama de amor. E acontecia isso direto, gente, era assim, friamente. O cavalo caiu, quebrou, na mesma hora coloca um pano, e eu estava ali com os veterinários, e eu ficava, não faça isso, por que vai matar o cavalo? Não precisa fazer isso. A gente fica, né? Tem como é até difícil para andar. É até difícil para andar. Quantos cavalos eu vi sendo sacrificados? As pernas, as patas são muito fininhas, né, de cavalo. É desproporcional. Parece aquele viaduto que vai lá para, sabe, lá no Rio, aquele viaduto que tem as pernas finas, que chegou até a cair. Cavalo é aquilo. Viaduto de perna fina. Porque as colunas que seguram o viaduto de cima são fininhas demais. Professor, o senhor pode falar um pouquinho sobre a acidentologia no caso do ator Christopher Reeve, o Super-Homem? O que tem? A acidentologia. O que o senhor acha que pode ter ocorrido nessa situação de ter se acidentado e vindo a falecer, com relação a como ele usava o cavalo? Não, é porque ele, por exemplo, é muito artista demais, né, que entrou nessa história e passou da conta, né?
Agora, o problema dele é terrível, né? O que aconteceu com ele. Agora, tudo é processo de cavalo, não estou na onda, sei lá por quê. Agora, o que é duro é que o cara interpretou o super-homem, né? O super. Dureza isso aqui. Agora, é problema de passado, né? Se envolveu com o negócio de cavalo, sei lá o que ele não fez nas vidas anteriores a respeito de cavalo. Na cara. Mari, aqui na página 14, no item Crescendologia, você poderia comentar o crescendo empatia trafarista e empatia traforista dentro da sua experiência? Esse crescendo funciona da seguinte forma: ao invés de você procurar o que a pessoa tem de ruim, você começa a procurar o que ela tem de bom. Até me lembrei de você quando eu estava fazendo essa parte, que você falou quando você trabalhava lá na Receita, que às vezes o atendimento estava difícil e você pegava alguma coisa de boa na pessoa, nem que fosse, que brinco bonito, que roupa bonita, e aquilo ali te ajudava ali a atender melhor. Quando a pessoa vem com aquele problema, é difícil realmente, né, atender ali, se conseguir limpar a energia. E você olha uma coisa boa, nem que seja o brinco da pessoa, a roupa que ela está usando, isso vai limpando, né? Até queria até te devolver, que eu lembrei de você nisso. Essa empatia trafarista parece estar vindo da TACOM também, né? Como assim? De você ficar consolando a pessoa. De não esclarecer, né? É importante também para você conseguir fazer o desassédio esclarecer. Daí vai pela prática também, você saber em que dose que você vai dar esse esclarecimento. Né? Como é que você vai abordar, como é que você vai passar a informação, que senão às vezes você piora a situação, na vez de ajudar. Então também é pela tentativa e erro, mas é por qual dose que você vai dar também. Conexão com o amparo também, né, no momento da assistência. Isso. Você já comentou o item da paradoxologia? Não. Você pode comentar? É ali o paradoxo de o desassédio de determinada consciência poder repercutir no desassédio de várias consciências. Pegando como hipótese de que você, dentro do teu contexto de múltiplas vidas, foi um líder dentro da tua família, dentro da tua profissão, dentro de alguma área, a partir do momento em que você deixa de ter uma atitude negativa para uma positiva, todo aquele grupo que vivia junto com você, ou que de você dependia, da tua energia, das suas ordens ali para fazer alguma coisa anticosmoética, isso se desfaz. Porque o chefe saiu, o líder saiu. Né? Você que estava dando força àquele conjunto ali de consciências, às vezes até no nosso dia a dia mesmo, né? Você tem um padrão aí que vem que você já nasceu com esse tipo de característica e você para de emitir aquele tipo de pensamento. Alguma coisa vai quebrar, porque você não está sozinho, né? Tem todo um grupo de consciências ali que estava chupando a energia, que estava levando essa energia para fazer alguma coisa para o lado negativo, que não vai ter mais essa fonte. Mariane, por favor, aqui na página 15, na sindromologia, a evitação da síndrome, as duas síndromes, dentro do contexto aí, você pode falar um pouco? É a primeira ali, a evitação da síndrome da abstinência da baratosfera. Então, é justamente aquela saudade do tá ruim, mas tá bom. Né? Então, a partir do momento que você vai trabalhar com traço força, para ele conseguir se desenvolver e até chegar no mega trafor, o teu foco da energia tem que estar no traço força, no positivo. Então, isso ajuda a se tirar o foco também das suas autocorrupções, de você dar força para aquele negócio, está ruim, mas está bom, ou melhor, assim, eu preciso trabalhar melhor esse traço força, se eu continuar com essa atitude, não vai dar. Então, você acaba cortando, porque você vê que tem algo positivo, mais interessante lá na frente, em relação a uma coisa negativa que não te faz mais bem. E a evitação da síndrome do estrangeiro é que, através do trabalho com o Trafor, você pode encontrar o teu grupo evolutivo. Então, a característica da síndrome do estrangeiro é você sentir um estranho no ninho ali, dentro de vários contextos ali da família, da profissão, da mesologia. E a partir do momento que se trabalha um traço força com vista à assistência, você tem a oportunidade de se conectar com o teu grupo evolutivo. Então, isso evita essa síndrome do estrangeiro também. Mariana, aqui na página 16, taxologia, você poderia aqui ampliar o traço força desassediador com a escagem lúcida? Isso, a partir do momento ali que você começa a pegar mais traquejo no seu traço força, você começa também a falar, esse caso aqui,
esse caso é para mim. Você começa a puxar para você a responsabilidade do desassédio. Então, tem uma situação ali de uma pessoa que está assediada com tal assunto e você é bom em desassédio naquele assunto. Então, deixa comigo. Deixa que sou eu que vou fazer. Então, você já está fazendo de forma lúcida. Eu tenho esse traço força e eu vou ajudar aqui. Então, é comigo. Esse tipo de problema é comigo, não tem jeito. Eu sei que os demais têm outros trafores e esse aqui é o meu principal. Então, você começa a fazer essa escagem de forma lúcida e até mesmo assim intencional. Você procurando que áreas que estão precisando daquele teu trafor. Então, você vai atrás justamente pelo desafio também, pela novidade, pelo que você pode trabalhar, até para você colocar que não adianta você ter um traço força e guardar ele na gaveta. Né? Você tem que fazer alguma coisa com o traço força. Você vai ter que trabalhar em alguma área da tua vida, ou várias, né, com aquele traço. Senão, ele na gaveta ele fica parado. Né? Na fatologia, a quinta linha de baixo para cima, o trafor impedidor das cunhas mentais negativas. Isso. O trafor, para impedir as cunhas mentais negativas, é o seguinte: a partir do momento que você percebe que você quer desenvolver um traço força e que para isso você vai ter que abrir mão dessa cunha mental negativa porque ela rouba a energia do teu trafor. E também porque ela faz conexão com outros tipos de situações e de consciências de forma já nosográfica, e daí você acaba não conseguindo trabalhar com aquele traço força. Né? O traço força ele funciona a partir do momento que se conecta com as coisas positivas ali em relação àquele traço. E daí você tem que fazer uma escolha. Eu quero trabalhar esse traço. Eu estou com vários trabalhos aí assistenciais utilizando esses trafores. Se eu ficar perdendo tempo com cunha mental negativa, o negócio vai desandar. Então, eu já tive essa experiência, às vezes, de que eu estou lá com o meu traço força, mas eu deixo com alguma outra coisa pessoal minha, algum trafar, tome conta, o negócio começa a dar para trás, é incrível. Começa a dar sincronicidade negativa, sabe parece aquele dia que começa a dar tudo errado, e daí você está tudo dando errado, tem alguma coisa que eu fiz, alguma coisa algum padrão pensênico que eu deixei entrar, que eu vou ter que cortar. Então, isso que o trafor, desassediador, ele ajuda, porque para você desenvolver ele, bancar ele de forma consciente, você vai ter que abrir mão mesmo da cunha mental negativa. Mariane, sobre a bibliografia específica, o número 2, você pode falar um pouco aí sobre esse caderno de exercícios para descobrir seus talentos ocultos? Sim, até vou pegar ele aqui de volta. Que é esse aqui, vou mostrar de volta ali para a turma. Eu comprei até aqui na Epígrafe, quem tiver interesse talvez tenha lá ainda. Então, esse caderno aqui para descobrir os talentos ocultos, são poucas páginas, não é muito comprido não, são 63 páginas, e tem vários exercícios, e o autor explica desde o que é talento, a definição, como é que se vai descobrir um talento, quais que são as características de um talento. Então, até aqui para ampliar aqui o debate, até para vocês poderem estudar. Então, por exemplo, um talento ele se define segundo o autor aqui, né, os estudos desse autor aqui, que é o Xavier Cornet de Saint-Cyr. Ele também utilizou muito da referência do Instituto Gallup, não sei se assim fala, mas eu acho que é um dos principais, ali, pelo que eu li, tanto desse e do outro livro, um dos principais institutos que estudam a questão dos talentos. E daí é o seguinte: para um talento ser considerado um talento, ele tem que passar nessa seguinte aqui regra. Então, ele tem que ser potencializador, é algo que você sempre tenha sabido fazer, pode ser desenvolvido desde sempre, ou você pode descobrir tardiamente. Tem que ser algo fácil, que você desenvolve com uma facilidade, e o resultado fica bom. Você é capaz de repetir várias vezes esse feito, não é um sucesso esporádico. Você sente prazer em fazer aquilo, e você também é algo que os outros enxergam e valorizam facilmente. Então, para você definir que tal característica sua é um talento, segundo aqui esse caderno de exercícios, tem que passar por esses 5 itens aqui. E depois você ainda tem que entrar na prova dos talentos, que até eu coloquei no verbete ali, tem na fatologia, que é o seguinte: você tem que apresentar 2 ou 3 provas que esse talento passou por todas as 5 fases. Então, são 2 ou 3 fatos que aquele talento passou por tudo isso daí. E daí você consegue definir que aquilo ali, a característica sua ali, é um talento. Então, esse livro aqui ajudou bastante até o meu entendimento do que é um talento,
o que é um ponto forte, que também é, tanto esse livro aqui e o outro da psicologia positiva usam a mesma referência ali para a definição de talento, bem parecido. Então, para começar a entender o que são esses talentos, e até ampliando o debate, né, você passa por todo esse estudo, aqui tem vários exercícios para ver se você entende o que é realmente um talento, você vai dando nota para você faz também uma recapitulação de sucessos que você teve na vida, que padrões de sucesso foram esses. Então, esse caderno aqui é bem útil para você começar o estudo de um traço-força de um talento. Mariane, boa tarde. Na sua experiência, você vê que você focar mais no trafor vale muito mais a pena do que ficar fazendo aquela TARES pontual para você ficar, sabe, pontuando os trafares da consciência, que eu vejo muita gente fazendo. Se diz assim o exemplarismo, por exemplo? Não, por exemplo, tem muita gente que confunde TARES com você identificar os pontos cegos da pessoa. Não é. Porque, por exemplo, eu identifico o ponto cego da pessoa e daí aí que o trafor desassediador ele já não funciona. Porque você pensar, eu vou fazer uma TARES, eu sei qual que é o traço fraco da pessoa, mas é porque eu tenho que mostrar que eu sei. Isso. E a partir disso já desandou. Isso. Mas se você chega e vê, identifica aquele trafar. Então, qual o trafor que ela tem para poder ajudar ela a desenvolver, a eliminar aquele trafar? Então, você é a melhor situação que eu vi. Ajuda o trafor. Ajudar o trafor vai ajudar a pessoa também. Claro que daí a TARES que você vai fazer em cima de algum ponto que você vê que a pessoa precisa melhorar, isso vai ter que ter bastante prática e conhecimento, e também vai de você a ter tentativa e erro, né? Mas eu percebi em algumas situações pessoais minhas que eu ficava ficando, poxa, aquele meu colega está fazendo isso, e ficava ruminando aquele negócio, né? Mas ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. E eu vi que aquilo ali ocupava um espaço mental e não estava ajudando em nada. E daí, quando eu saí um pouco desse foco do que aquela pessoa estava fazendo que não estava certo, para o jeito que eu consegui abordar ela, olha, eu preciso de tal coisa, de tal jeito. Aquilo ali funcionou, eu não precisei também fazer uma TARES agressiva, ou ficar apontando nada, foi só isso. Foi um simples esclarecimento. Então, essa é uma outra forma que eu vejo também de trabalhar, ajudar o outro a desenvolver outra forma, ou puxar para outra forma, que aquela pessoa é boa. Até para você conseguir, às vezes, entrar num assunto mais espinhoso, né? Você consegue enxergar a forma que a pessoa pensa, que ela enxerga, o que ela tem de bom, para você conseguir abordar um assunto espinhoso. Senão, você acaba mais criando uma situação ali de mágoa, de rabo preso, do que de assistência. E uma outra dúvida, como que você consegue manter a homeostase para, do lado de uma concener, você conseguir identificar os trafores dela? Boa pergunta. Essa pergunta é boa. Olha, eu vejo também, até a gente está falando da técnica ali da minha colega Keiko, que é o começo do início do princípio ali para a gente tentar enxergar outra forma no meio daquela confusão ali que está com o CENER, né? Se vê alguma coisa, você vai ter que fazer o esforço de enxergar de bom. E às vezes, quando a gente fala tanto de com sim, com sexo, a gente não tem afinidade, isso é um exercício assim difícil, pelo menos para mim ainda é. Se parar para pensar que você já está no meio daquele bolsão de energia, você já está antagônico com aquela consciência, o que eu faço com essa pessoa na minha frente, eu vou ter que ajudar. Então, você procurar alguma coisa, nem que seja dentro dessa técnica aqui, não sei se é Keiko, você pegou de uma outra pessoa, mas achei ótima essa técnica. Ver algum ponto bom, nem que seja o brinco, nem que seja a roupa, nem que seja o cabelo, alguma coisa vai ter que sair daí. Ou você ir conversando, de alguma forma, a pessoa ir se abrindo, até que você consegue uma brecha ali, vem o insight do amparo para você entrar de determinada forma, sabe? O ponto forte da Concener, que ela nos ensina, né? A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Isso é verdade. E o que eu... Pode falar. Pode falar. E o que eu vejo também, assim, se você tem dificuldade em assistir determinada consciência ali, por algum acaso, assim, da sincronicidade do destino, eu já passei por situação que eu acabo tendo que atender aquela pessoa de volta. Não adianta fugir da raia, entende? Se a primeira vez você não conseguiu assistir a pessoa, deu alguma coisa errada ali, se estava com uma má intenção, consciente ou inconsciente, alguma crítica em relação àquela consciência, ela acaba voltando para você, nem que seja 1 ano depois, 2, 3, para você assistir. Então, isso daí para mim, isso é um fato bem concreto, que eu já vejo até no meu trabalho com o público, gente que eu não conseguia atender, depois volta comigo de novo. Mariana, então, eu tenho que enfrentar. Mariana, eu também convivo com essa situação, né, que eu também atendo ao público, né, e quando está nesse furdunço todo, que a gente, muitas vezes, no momento, né,
não consegue pensar muita coisa, né? Então, eu estou adotando aquela técnica de pensar e entrar naquele holopensene de assistência. Assistência, entendeu? Ver o outro, né, como uma consciência, né? Precisa ser assistida e a coisa vai melhorando, sabe? Passa a ter um outro olhar da situação. Na vez daquela pessoa está ali para te atacar, não, você está ali para assistir, né? Tirar esse foco. E muitas vezes a coisa dissipa, né? Acaba ali mesmo. Se você já começa a ter esse olhar de assistência, né? Eu acho que o próprio holopensene vai, né, se desmontando. Isso, até a partir do momento que você pega para você assistência, você sai dessa parte ali, às vezes, de não querer atender, não, agora é comigo, eu vou assistir, isso vai te ajudando a limpar e você conseguir até entender o que a pessoa está falando. Porque às vezes você entra ali na entropia que nem você entende o que está acontecendo, né? Então, você conseguir pegar o fio da meada, às vezes é um negócio bem simples, mas está uma confusão em cima. Então, a partir do momento que você se dispõe também a fazer assistência, entender o que a pessoa quer, ou você às vezes tem que dar uma chamada à pessoa, sou eu que vou assistir, mas eu preciso disso, disso, daquilo, calma, né? Às vezes você tem que também fazer essa tares, às vezes a pessoa quer tudo na hora, quer tudo naquele momento, e para você fazer um desassédio, às vezes você tem que fazer uma pesquisa do que está acontecendo, isso eu falo do meio profissional, né? Você tem que investigar, tem que pesquisar, isso demanda tempo. Então, você também puxar para você assistência e também deixar bem claro, vou te ajudar, mas tem isso, tem aquilo, isso também ajuda a gente. Mariana, não sei, mas devido ao início do processo, uma coisa que eu costumo usar é dar aquela respirada. Então, se der para você beber uma água, isso também a gente faz. Você sai rapidinho, trabalha energia, volta. Lá no meu serviço, quando acontece assim, um caso muito encrencado, às vezes eu saio, dou uma volta, vou lá no setor interno, vou tomar uma água, vou no banheiro, qualquer coisa ali. Às vezes eu falo para o meu chefe, estou dando uma respirada, já volto. Sabe? Que daí você viu que aquilo ali te influenciou, contaminou até certo ponto, você tem que sair tomar uma água, vai no banheiro, conversa com outro colega sobre um outro assunto, sabe? Dá uma dissipada. De volta. Volta que o trabalho continua, né? Mari, aqui no B, você comentou agora que você teve crise e que você pensou e viu que tinha que enfrentar e continuar e dando prosseguimentos às atividades que você tinha, tanto quanto TENEPS, trabalho e tudo, né? Eu queria saber, assim, se não ficar chato, se você pode dizer qual que é a sua idade e qual que é a tua área. Eu tenho 27 anos, eu sou formada em economia e eu trabalho em banco, em atendimento ao público em agência. Sei. E como que você faz, assim, como é que você começou a perceber e o que fez para descobrir qual que eram esses teus talentos de superar isso, né? De conseguir fazer essa assistência por esse lado? Pois é, dentro desse Trafor Desassediadora, pegando da escrita que para mim é bem claro, o que aconteceu. Na verdade, eu fiz uma análise de como é que eu estava numa situação ruim e vim parar numa situação boa. Então, quando eu vim aqui apresentar o verbete em novembro do ano passado, depois que eu apresentei, aconteceu uma série de fatos positivos para mim, eu pensei, alguma coisa aconteceu que estava tudo tão ruim, como é que está bom agora? Alguma coisa eu acertei no meio do caminho. E, a partir disso, eu estava aqui mesmo na tertúlia, eu passei quase 10 dias aqui, eu estava de férias, e estava uma apresentação de um verbete do professor Marcelo Silva, que tanto eu quanto ele teve uma sincronicidade, a gente tinha muito insight de temas para novos verbetes. E eu estava fazendo um recapitulo assim, da minha situação, e me veio esse insight, deve ter tido um Trafor Desassediador no meio da história, alguma coisa aconteceu. E, a partir disso, eu mandei o título aqui para o pessoal da equipe dos verbetes, e eu comecei a fazer toda uma análise do meu último 1 ano e meio, 2, dentro desse Trafor da escrita, que eu vi que foi o fato de eu continuar escrevendo, tanto tem a TENEPS, que foi que eu vejo como é a base de muita coisa, mas o fato de eu continuar escrevendo e interagindo aqui com a Conscienciologia foi o que me ajudou a fazer a reciclagem. Então, foi a partir dessa análise que eu fiz, poxa, alguma coisa boa eu fiz, alguma coisa eu acertei, porque estava tudo tão ruim, agora está bom. E daí que eu comecei a fazer a pesquisa mais sobre Trafor, sobre desassédio, e comecei a fazer mesmo a pesquisa dos efeitos, uma pesquisa mais de trás para frente, digamos assim, né? Não é algo que me veio um insight, a partir disso eu pesquisei algo novo, é algo que eu vi que aconteceu, eu fui analisar o que aconteceu e fui puxando os dados.
E a partir disso que veio essa ideia aqui do Trafor desassediador. E depois também eu comecei a prestar atenção em filmes, em matérias da televisão e coisas da internet que tem exemplos de pessoas que utilizaram traços força que tem essa característica. Então, a gente fez o curso Balanço Existencial, em 2013, passou o filme A Condenação, acho que era isso, né, Loche? Foi isso, né, o nome do filme. E a história, assim, são, acho que 2 personagens principais, que são 2 irmãos, e que a moça, ela teve demorou, acho que mais ou menos mais de 10 anos, para ela conseguir provar que o irmão dela é inocente numa situação ali do filme. E, para isso, ela teve que começar a estudar de novo, fazer faculdade, conseguir lá o título de advogada lá dentro dos Estados Unidos e ir atrás de toda aquela informação para conseguir limpar aquela história do irmão dela e ainda ela conseguiu ajudar uma instituição que trabalha justamente com esses casos aí que ficaram mal esclarecidos dentro da justiça ali americana. Então, ela teve que ter um Trafor desassediador. O fato dela fazer esse estudo e ter confiança ali que o irmão dela é inocente, ela ter essa vontade de provar muito grande que ele era inocente, ela transformou tanto a vida dela, do irmão e de outras pessoas que ela nem conhecia. Então, o Trafor desassediador, ele tem essa característica, é um traço seu que você utiliza e você, às vezes, não tem nem noção do qual vai ser positiva a repercussão. E ainda são fatos que eu pretendo estudar e analisar mais para frente, porque você não tem ideia da repercussão positiva que ele causa, você vai ver também com o tempo, mas são geralmente histórias de pessoas que utilizaram traço força e tiveram um grande impacto na vida, até mesmo social, de outras pessoas. Tem outro filme que eu assisti esses tempos, que é A Procura da Felicidade, que é a história de um americano, até eu tenho aqui a referência, que o Will Smith fez o papel ali, o Will Smith e o filho dele, na vida real também. Então, o nome dele é Chris Gardner, que é na época que aconteceu com esse senhor aqui. Ele passou por uma crise pessoal bem grande, ele era vendedor ali de um aparelho médico dos anos 80, ele fez um investimento bem alto, comprou um monte daqueles equipamentos e aquilo ali não deu certo, aquele equipamento ficou obsoleto. E, a partir disso, como essa era a principal fonte de renda da família, deu crise no casamento, porque a mulher não queria mais saber dele, porque sempre estava duro, né? Não tinha nada para contribuir para casa, não tinha dinheiro para pagar aluguel. E daí o que aconteceu? Dentro desse contexto, a mulher dele acabou largando ele acabou perdendo o lugar onde ele morava, ele não tinha mais como pagar o aluguel, expulsaram ele de lá. E ele e o filho dele, pequenininho, os dois começaram a morar em banheiro não era rodoviária, como é? Metrô. De metrô, isso. De metrô, começaram a morar em praças, e o cara, assim, ele tinha 2 talentos principais, que é o contexto do filme que ele consegue dar a virada. Ele era bom com números e bom com pessoas, só que ele tinha que provar isso. Né? Então, ele chegou a conversar com o cara lá que trabalhava na bolsa lá de valores e perguntou como é que o cara conseguiu comprar aquela Ferrari. O filme é bem naquele texto sonho americano, mas dá para a gente avaliar bem como um Trafor pode desassediar toda uma situação. E daí o que ele foi? Ele foi atrás do cara, ele era chato, ele insistia, e acontecia tudo de ruim para ele não conseguir chegar naquele cara. Ele chegava atrasado, ele tinha acabado de ser preso, saiu da cadeia para conseguir passar numa entrevista, estava todo sujo de tinta. Mas assim, quando você vê o filme, você pensa, poxa, como é que esse cara bancou tudo isso, porque tinha tudo para dar errado? Talvez ninguém conseguiria... Ninguém não, poucas pessoas bancariam aquela situação que o cara estava passando. E o cara não desistia. Tanto que o estágio que ele fez ali na época, na empresa, para ele conseguir o cargo que ele tanto almejava, não era remunerado. E ele precisava de dinheiro para sustentar ele e o filho. E mesmo assim ele não desistiu. Então, o que aconteceu? No fim das contas, contando o final do filme, né? Até Esse filme é uma história verídica, né? É uma história real. O cara existe mesmo. Isso, vendia sangue, ele fazia doação de sangue para conseguir dinheiro, né? Esses detalhes já não, acho que não apareceram no filme. E ele, numa entrevista que ele deu, a pessoa mesmo, né, o verídico, ele conta que o filme é um pedacinho, que a vida dele foi bem pior do que o filme mostra. E o filme você já dá aquela ideia nossa, como é que o cara conseguiu, né? E daí, enfim, né, no fim das contas, ele conseguiu aquela vaga que ele tanto queria e se transformou um dos grandes investidores dos Estados Unidos.
Então, e fazendo a relação com o tema Trafores Assediador, porque esse filme apareceu para mim durante a pesquisa, então eu comecei a fazer a relação, mas é bem esse contexto mesmo. Então, o cara ele tinha 2 trafores, que era ser bom com pessoas e bom com números. E ele não desistiu, ele não guardou na gaveta aquele trafore. Ele foi atrás, ia atrás do cara, até ele era chato muitas vezes e perturbava o cara. Não, mas eu quero essa vaga, veja meu currículo, eu quero participar. Até que ele conseguiu ali o que ele queria, que era a vaga, e conseguiu mudar a situação de vida dele. Então, isso é mais uma filmografia aí para quem quiser entender um pouquinho mais do que seria esse trafore. Professor, qual a sua opinião sobre a sociedade protetora dos animais e afinizados quando fazem grande alarde sobre maus tratos dispensados aos animais, especialmente cachorros, que já se tornou moda na mídia? Mas, paradoxalmente, ninguém se pronuncia ou toma a iniciativa de mostrar o que ocorre dentro dos matadouros. Afinal de contas, lá também são animais sendo exterminados. Existe exemplo de maltrato maior do que esse? E, no entanto, todos se calam. De que modo o senhor vê todo esse processo? Olha, é preciso te falar a realidade também de tudo isso aí que está acontecendo. Agora, o que se passa é que é uma indústria muito grande atrás disso. E é o povo da economia, com 1 milhão de coisas, que faz vista grossa para o processo. Então, o Brasil é difícil nisso aí. Pois é, está na ponta. Agora, é uma vergonha. Agora, o que precisava era... Eu já falei com algumas pessoas lá que trabalhavam comigo já há alguns anos, para fazer um filme sobre o assunto. Como é que se mata isso nesses costumes e os lugares todos que tem. O negócio é terrível. Agora, o outro aqui. No verbete do DAC, na página 5, em Policarmologia, o senhor fala sobre condição cosmoética de se construir uma dupla evolutiva com alguém que não seja intermissivista. Mas não é incomum ouvir colega que se separe de seus parceiros exatamente pelo fato de que aquele que não é intermissivista não costuma entender nossas demandas interassistenciais, principalmente quanto aos cursos que quase sempre ocorrem nos finais de semana. Poderia nos auxiliar com alguma técnica para conciliar as demandas evolutivas do intermissivista, ainda a necessidade de aurir conhecimentos, com as demandas do parceiro que não está nem um pouco interessado em evolução consciencial e está mais preocupado com o lazer no fim de semana? Não, a primeira coisa é o seguinte, é na escolha de quem que é que você vai ter como parceiro ou parceira. Escolha, a escolha que é o processo mais sério. Se tem afinidade, a pessoa dando exemplo, ela consegue superar os processos. Agora, tem que escolher. Se a pessoa escolhe alguém que está bem longe da realidade evolutiva, está difícil. Vamos ajudar aqueles que não são intermissivistas, mas que sejam, pelo menos, de vez, verdolengo, predispostos. É para isso aí que eu estou falando. É só do mesmo... Professor Valdo, aqui no ar. Aqui. Da mesma forma, o senhor fala que uma dupla evolutiva que consegue conviver junto por muitos anos é porque ela teve várias vidas. E o que leva a essas duas consciências a estarem sempre se encontrando, mesmo tão distantes uma da outra? Não, porque às vezes ali é o processo de filho. Quase sempre tem uma proex muito séria dos dois trabalhando nisso. Os casos que eu vi, todos têm uma repercussão social muito grande a partir da família nuclear. Quase sempre é isso, entende? Agora, quase sempre, isso é a última vida deles juntos, eles vão trabalhar com outras consciências. Aquilo lá foi para, entende? Fazer assim, vamos dizer, a parte do desfecho final de um grupo, o acabamento, a acabativa do processo, é um desfecho positivo da situação. Fechar algum processo da interprisão grupo karma. E o que os leva a se encontrar sempre seria o que? A energia, o amparador, o que os guia até esse novo reencontro? Não, ali o problema todo é, o processo maior é perdoamento, né? A pessoa que perdoa o outro. Tem disso. Porque num casal tem que haver rusgas. Não pode haver um casal que ninguém briga. Isso aí mostra que alguém está sendo dominado. Isso acabou a interdependência.
Tem alguém que está dependente e tem o outro que está tirando. Isso é o tirano doméstico, não pode ter. Então, tem sempre que ter rusga, porque ninguém é igual. Agora, essas rusgas são superadas. E é o que acontece. Agora, há casos assim de família, que às vezes você vive com uma pessoa há muito tempo. Às vezes não precisa ser nem parceiro do duplista ou qualquer coisa. E você nunca brigou com ela, se sente bem. Eu tenho gente da minha família desse jeito. Eu tenho 2 irmãos que eu nunca briguei com eles. Nós sempre nos demos bem. E quando há essa certeza de que se está com essa pessoa há várias vidas, isso significa que está chegando ao fim. Aí isso dá mais força para a pessoa, né? O negócio é sério, por causa da afinidade. Eu já vi casal que é o seguinte, o cara só olhava e já sabia o que ela estava falando. Ele olhava uma coisa, ela já sabia o que era. Não, é o processo de homem pensando, a telepatia. Com o tempo fica sabendo. Você sabe que cachorro e gato é desse jeito, né? Vai vivendo com o tempo, hoje em dia até a ciência admite isso, a psicologia, alguma escola aí também admite, que eles ficam parecendo um com o outro. Sabe, até cachorro e gato, por causa do convívio. Agora, é lógico, se de ter um ambiente adequado, né? Por exemplo, o processo de animais domésticos, os pets, eles são tranquilos quando os donos são tranquilos. Eles são agitados quando os donos são agitados. Eles refletem os donos. A mesma coisa é o processo do casal. Então, um casal, por exemplo, tranquilo, geralmente ele tranquiliza todo o grupo evolutivo, a prole toda, isso aí é o máximo. Agora, pensa bem, um casal desse que viveu 60 anos com a prole grande, todo mundo ficou mais ou menos encaminhado. Isso quase sempre é o final de uma etapa do grupo, entende? Mariane, por favor, aqui na Fatologia, página 13, na quinta linha, final da quinta linha, o ato de aprender fácil. Por favor, você pode ampliar essa questão e comentar também a questão de, assim, a gente tem muita informação hoje à disposição e essa tua facilidade também de não desistir fácil, de sempre estar aprofundando e empreendendo nas suas prioridades. Então, o ato de aprender fácil, esse item aqui eu retirei da literatura que eu consultei sobre talentos, que o que define o talento é alguma coisa que você aprende de forma fácil. Então, isso é uma característica de talento mesmo, aqui segundo os estudos. E você falou de manter o foco, né? Então, dentro de manter o foco, quando você encontra um trafor que realmente você vê que você se afiniza de tal forma, até tem a ver com o teu curso intermissivo, tua especialidade, pelo menos para mim, é um negócio assim, irresistível. É irresistível de você querer trabalhar, de você querer investir, e até de você querer se desenvolver, e até de, no meu caso, eu me cobro de, não, eu preciso melhorar isso daqui, porque o resultado é tão bom, o resultado é tão positivo, que eu quero focar nisso, mas realmente a gente tem nos dias de hoje, muita mídia, muita coisa aí para distrair. Então, aquela coisa, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para investir no Trafor, né? E eu preciso abrir mão também de mais coisa ainda para transformar em Mega Trafor. E é por aí mesmo. Mariane, aqui na página 15, em mitologia, a quebra dos mitos em relação ao passado pessoal e grupal através do autoexemplarismo. Como que ocorre essa quebra dos mitos? É justamente para você provar que você é bom em alguma coisa e que você está melhorando. Isso focando assistência, né? Então, você quebra aquele mito, aquela pessoa é assim, e vai morrer assim, e não vai mudar, e vai passar a vida, e vai continuar daquele jeito. E também em relação ao grupo, tanto também você mostrando o teu exemplo para o grupo. Um grupo todo fala, fulano é daquele jeito, é um estranho, é um assediado, sim. E você trabalha, tem um traço força seu ali que você ajuda a fazer assistência, aquilo ali transparece. Então, aquele mito, aquela imagem que ficou ali, ela tem a chance de ser desmistificada, porque se conseguiu trabalhar com o teu traço força em algo positivo assistencial, é que ali quebrou aquele mito que aquela pessoa é daquele jeito. Ah, tá. E assim, essa quebra de mito assim para você dentro da sua família nuclear, como que se processou isso? Olha, dentro da família nuclear, se processou muito mais com, aos poucos, eu ter mais autonomia na minha vida pessoal. Ainda sinto que tem bastante coisa para melhorar, porque família, no meu entender,
é um clã, digamos, um dos mais difíceis de você quebrar um mito. Porque Sim. é ali que o pessoal te conhece bem profundamente, que você vê o quanto você ainda tem de, às vezes, de máscara, de autocorrupção, porque ali estão as pessoas que te conhecem mais e que você tem mais, às vezes, afinidade e desafinidade. Uhum. Então, para mim, ainda é um processo, ainda não estou 100% não, né, nesse exemplarismo em relação ao núcleo familiar. Mas eu vi que quanto mais eu tenho autonomia nas minhas coisas e que eu mostro que eu sou mais adulta, porque o meu contexto aqui, eu sou filha única, né? Então, sempre morou eu, meu pai e minha mãe. Então, sempre o foco foi todo em mim. Então, é uma cobrança bem maior e, assim, aquela sensação de que precisa, o filho, a filha precisa ser protegida muito maior do que eu acho, pelo menos, né? É. Quem divide atenção com outros irmãos. Então, para mim, o desafio ainda é bem maior de mostrar maturidade, porque eu fui criada mais aquela redoma ali para ser bem protegida, para não acontecer nada. Como filha única, fica bem mais complexo. Fica. Né? Fica assim. Eu tenho aqui também na parafatologia, na página 14, anulação do fluxo de inspirações baratosféricas. Uhum. Como que ocorre essa anulação nesse caso aqui? É justamente pelo foco numa atividade existencial positiva que você tem que fazer. Então, aquilo ali que está, a inspiração baratosférica é quando o quê? Você começa a pensar mal de alguma coisa, pensar mal de alguém, de um contexto lá. E daí parece que aquilo ali cria eco, né? Alguém te responde. Né? Então, o negócio é você parar de gritar para parar de ter eco. Né? Então, daí você foca em alguma outra coisa e isso ajuda essa anulação, porque você vai tirando a energia de uma coisa negativa, de alguma coisa baratosférica, para uma coisa positiva. Eu vejo que isso acontece com o tempo, porque a gente tem, de uma forma geral, assim, alguns traços falhos, alguns hábitos ruins, que a gente ainda é conivente com aquilo. Não está 100%. Então, está ruim, mas está bom, mas é só hoje... Sabe? Daí começam assim, as fissuras e daí você começa a receber aquela inspiração baratosférica. Sim, sim. Às vezes o negócio, não, chega, vou cortar, porque senão o trabalho existencial que eu estou fazendo vai desandar. Eu sinto isso. Quando começa tanto essa inspiração baratosférica, eu vejo que está aumentando, se eu não parar, vai desandar, daí eu tenho muito a perder, então tchau, então vai embora, vamos pensar uma... Uhum. Isso te ajuda a cortar. Nessa questão aqui, quando as pessoas começam a dar mais valor aos trafares da pessoa, você acha que também tem a ver com esse fluxo? Tem, porque daí a gente dá brecha, no nosso caso, para um assédio de fora para a gente está ajudando o assédio de uma outra pessoa. Porque aquele traço farda, que é um traço imaturo, que por algum motivo ali se formou na personalidade, você está dando força para o assédio da pessoa. Então, você está sendo mais um assediador no contexto todo. E, às vezes, eu me deparo com isso. Já aconteceu o caso assim, de eu estar contrapensionizando uma pessoa ali e, de repente, aquela pessoa me ajuda. Uhum. Aquilo, eu levo um baque, entendeu? Porque eu penso, eu que estou aqui estudando o Trafor, desassédio, eu estava ali entrando naquela ruminação mental. E aquela pessoa me ajuda, ai, que vergonha, eu preciso parar com esse negócio, eu preciso cortar. E daí vem uma lição do lado inverso. Isso aconteceu enquanto eu estudava o traço, esse tema de verbete aqui. Uhum. Da pessoa, pelo contrário, ela, com o traço positivo dela, me desassediar enquanto eu estava contrapensionizando. Então, isso eu já vi do outro lado também. Sim, sim. Ok, obrigado. Continuando aqui, Mariana, na efeitologia, o efeito do Trafor sendo corta assistido assistencial. Corta assédio né? consciencial. Corta assédio consciencial. Então, digamos que você tem um Trafor de ser ali, deixa eu lembrar de você, Antônio, sei lá, um bom conciliador. Então, ali você age com aquele Trafor e você corta assédio de toda uma turma que está em cima de uma consciência. Então, você com a tua atitude, peraí, essa assistência para mim é o banco, vamos arrumar aqui esse negócio. Vamos conversar, vamos conciliar. Então, você entra como esse corta-assédio aqui da consciência. Você ajuda a cortar esse assédio. Então, é como se a turma que tivesse ali, intra e extrafísica, fazendo aquela torcida para a pessoa, de repente, se dar mal ou continuar aquela situação, você não, né, espalha todo mundo, é que nem... Né, dar um banho de mangueira gelado aí para a turma cair fora e parar de fazer a confusão. Né? Ok, entendi. Então,
eu gostaria de complementar a respeito do trafólise assediador, pegar um exemplo aqui da CCCI que me veio durante esse período, é Táhira, né? O nome. Eu fiquei olhando as fotos do pessoal com a Merite, é isso também? Então, eu pensei, poxa, você tem um trafólise assediador de ajudar o pessoal a tirar esse ranço aí em relação a algumas espécies de animais não tão, né, que convencionalmente que são criados como animais domésticos. Então, até a história que eu estava contando aqui hoje, né, mostra um trafólise assediador dela. Então, me veio isso muito na cabeça quando eu vi lá o pessoal tudo brincando com a Merite, todo mundo feliz. Assim, eu nunca vi tanta gente feliz porque estava passando a mão ali na Merite, sabe? Então, isso é um exemplo de trafólise assediador também, eu vejo. Mariana? Oi. Mariana? Aqui. Parabéns pelo verbete. Você identificou nessa sua pesquisa algum trafor ocioso? Trafor ocioso? Com a sua pesquisa você pode ter começado a utilizá-lo mais nesse processo de desassediar? Assim, trafor ocioso, assim, não cheguei a identificar. Eu identifiquei mais coisas que atrapalham o trafor assim, desassediador dentro do contexto. Às vezes as distrações, a própria preguiça. Então, isso por consequência, com outros trafores que poderiam ajudar, estão ociosos porque você está com... Se ele está ocioso, você está usando aquele tempo para alguma outra coisa. Então, eu vejo que o que também me atrapalha é justamente as distrações e quando dá aquela preguiça de fazer as coisas. Aí é o que está te tirando, né? O que está tirando nessa pesquisa, às vezes você tinha, eu tenho um grande trafor, mas você pode começar a identificar algum outro traço, força. Eu vejo, pelo menos assim, não ocioso, assim, eu não consegui identificar. Agora, até o que você falou, eu vou fazer uma análise melhor. Mas eu vejo, por exemplo, que a minha intelectualidade poderia estar muito melhor, por exemplo. Então, não estou usando adequadamente todo o meu potencial de intelectualidade, de estudo, de compreensão. Isso daí eu vejo que acaba ficando ocioso também. E até tem essa facilidade, mas não está... Mas, ao mesmo tempo, não estou usando tanto quanto poderia. Isso eu vejo assim bem claro, até pela quantidade de livros que eu compro e não leio. Então, fica lá na biblioteca pessoal parado, eu fico, nossa, que hora será que eu vou ler isso aqui? Né? Daí você vê ali, quando você vê tá uma poeira em cima, você fica pensando, o que está acontecendo? Né? Então, eu vejo assim, que a intelectualidade ainda está dentro do que poderia ser, tem muita coisa ali dentro desse atributo que está ocioso. Mariana, desde o momento que você começou a exercitar o trafor desassediador, como que você avalia o aumento da recuperação de cons do curso intermissivo? Eu vejo pelas oportunidades que se abriram para trabalhar com esse traço-força. Então, remetendo à parte ali de leitura, de autopesquisa, né, eu sempre gostei e sempre tive afinidade. E daí, continuando a trabalhar com esse trafor, veio a oportunidade de, por exemplo, ser revisora da revista Consciência. Então, trabalhar com uma equipe de revisores, aí eu tenho um pessoal que tem anos de revisão, e ter essa oportunidade me ajuda também a recuperar cons. Porque, a partir do momento que eu trabalhei com aquele traço, abriu uma oportunidade nova que tem conexão com a minha especialidade, com o curso intermissivo e com a amizade intermissivista também que eu citei. Então, são os amigos que têm a ver com aquela especialidade. E isso me ajuda a recuperar os cons, até na hora que eu estou revisando. Às vezes eu leio uma frase e penso, não entendi. Em questão de segundos, me vem a explicação do como é que aquela frase tem que ser interpretada. Eu sei que aquela interpretação veio de fora, porque eu não estava entendendo aquilo ali. Então, o negócio da conexão com o amparo de função da revisão, por exemplo, de escrita, ou de estar revisando um texto, você conseguir entender melhor como é que funciona as pessoas em si para conseguir escrever. Então, é um negócio assim, fantástico, porque você está ali junto com uma equipe extrafísica especializada naquele traço que você está utilizando. Então, para mim, tem ajudado bastante, porque eu estou fazendo um trabalho assistencial utilizando aquele trafor. Então, vem uns insights que você percebe que é de fora, porque você não tem aquela conexão ali de sinapse para conseguir entender. Na página 16, esse item de habilidades parece que tem relação com a pergunta do colega lá sobre trafor oficioso,
Você comenta aqui, né, que você começa a utilizar também esses trafórios ociosos, né, em prol do público-alvo da ProEx grupal, individual e grupal. Isso, até se pescou bem, Kiko, é bem isso mesmo, né? Porque aquela coisa do trafor na gaveta, né? Você tem um traço força, mas não está utilizando, daí ele fica ocioso, ou você não está utilizando em todo o seu potencial que você pode naquele momento. Então, daquilo ali fica guardado e você às vezes não tem a oportunidade de assistir aquele público-alvo da tua ProEx, que você tem um público-alvo que eu vejo que tem a ver com seus traços força, que tem a ver com a tua especialidade. Então, você está com aquele trafor na gaveta lá, empoeirado também, e, né, aquilo ali está parado. Então, um público que poderia ser assistido, por exemplo, você escrevendo um artigo, apresentando aqui o verbete, ele não está sem aquela informação. Por algum motivo, você deixou aquele traço força na gaveta, está com medo, tem as autocorrupções, as distrações. Até uma forma que eu vejo de trabalhar o trafólios assediador é vir apresentar verbete. Porque você está passando a tua experiência aqui, alguma coisa que você pesquisou, alguma coisa que você sempre... É autobiográfico em algum nível aqui a apresentação, eu vejo, né? O que você considerou, o teu ponto de vista, é autobiográfico e você utiliza... Você tem que utilizar uma série de trafórios também para conseguir passar a informação, e tem um pessoal que te ajuda na parte da escrita, às vezes a pessoa fica um pouco receosa porque não tem tanta experiência para escrever. Então, eu vejo que apresentar verbete é utilizar um trafor. Porque você está escrevendo sobre um tema que você gosta, sobre um tema que te chamou a atenção, que você tem experiência, e você está desassediando aquele tema, ajudando a pensar. Então, às vezes, aquela pessoa que não tem tanto contato com você, ou nem tanta afinidade, ela é assistida através de uma apresentação sua. Então, isso é fantástico. Às vezes, você não está com aquela maturidade, nenhuma das duas partes, para vocês se conversarem ainda. Mas você apresentou alguma coisa aqui que assistiu ela, uma pequena informação que assistiu. Mariana, você poderia comentar na página 16, taxologia, o item 6, com relação ao trafor? Isso, a escalagem lúcida ampliada, até a gente já comentou, é a questão de você já saber o que você banca, o que você é bom e puxar para você. Então, eu tenho esse traço força, eu sei que quando eu entro nesse setor, nessa área, dentro desse contexto, eu sou boa para desassediar, então é comigo. Então, você já faz de forma lúcida e consciente, você não é pego de surpresa. Não que as situações assim que você não espera não aconteçam, mas você já vai bancar, não, isso daqui deixa comigo. Até você faz questão de pegar algum contexto ali para trabalhar, porque você quer ser desafiado e quer melhorar dentro daquele traço. Então, aí que funciona já a escalagem lúcida ampliada. Também ali na taxologia, se você puder comentar também sobre o item 8 e o item 9. Ortointenção e ortopensinização, né? Então, a qualificação da intenção nas ações cotidianas é justamente o quê? Para a gente focar a energia dentro de um traço força, que vai ajudar as pessoas ao invés de uma coisa ruim. E como a gente até já debateu aqui durante a apresentação, se você tem um traço força, mas você está com uma má intenção atrás, já começa a desandar. Ainda mais a gente que já tem conhecimento de conceitos como cosmoética, multidimensionalidade, eu sinto que a responsabilidade é bem maior. E o revés também é bem maior. Quando você faz alguma coisa ali com má intenção, usa um traço força, até por uma imaturidade sua ali, eu tenho esse traço, mas você está com a cabeça dentro de uma competição com uma outra pessoa, em provar que você está certo, e daí já começa a desandar. E justamente pelo revés que vem, você vê, poxa, alguma coisa aí deu errado. A repercussão que dá extrafísica, energética, intrafísica é muito grande. E daí você, poxa, isso daqui não dá para continuar desse jeito. Então, a partir disso, você vai praticando. Né? Você vê, para utilizar esse trafor, eu vou ter que melhorar isso, vou ter que melhorar meu código pessoal de cosmoética, vou ter que melhorar a minha qualidade das minhas intenções, porque senão isso daí não vai funcionar do jeito que poderia. Gente, eu quero falar para vocês sobre o residencial Integração, que está aqui, que é um condomínio, ainda tem 5 casas restantes. É ainda Felipe Vancher, um bairro nosso aí, Cognópolis, é a sua oportunidade de morar no centro da Cognópolis sem precisar construir.
condomínio fechado com 18 casas. Casas com 80 metros quadrados, escrituradas e prontas para morar. Localizado em frente ao condomínio Campo dos Sonhos. É um empreendimento da IEC. Valores e condições de pagamento, é só entrar em contato aí com a turma da IEC, sem problema nenhum. As casas são bonitinhas, tudo acertadinho, uma belezinha. Vale a pena a turma aí pensar no assunto. Quem se interessar pela situação, está bem aí. Agora, você, Mariana, eu espero que você tenha mais um monte de verbete para trazer para a gente. Pode deixar. Tá? Você é muito boa, explica tudo, expõe tudo, ela é ótima, muito boa. E trabalhou muito aí, a gente viu. Você trabalhou. Defende bem a situação. Você não parece ser economista, você parece ser mais advogada, tá? Não parece, pela coisa que a gente viu, não parece? Foi por isso que, antes eu cheguei e falei assim, ó, fala quem você é, como é que você é, tudo que a turma vai perguntar, porque eu sei a pinta, entende? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 71 assinaturas no livro de presença, 35 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Laisa, SP3, Kátia e Marcelo, acoplamentário, Romeu, programa de iniciação para científica, Nilma, Fórum da Paradireitologia, Melissa, curso Assistenciologia e antes os amigos Enciclopédia. Boa tarde. O número 500 tem sido um número emblemático aqui para nós. Nós temos o desafio de chegar aos 500 herbetógrafos, 500 autores da Conscienciologia, 500 conselheiros do Conselho dos 500 e 500 amigos da Enciclopédia. Então, eu quero dizer hoje para vocês que os amigos do programa Amigos está atualmente mais próximo dessa marca. Nós temos hoje 495 amigos na Enciclopédia. Então, só faltam 5. Falta muito pouco. Então, a gente conta com você, que ainda não renovou sua assinatura este ano. Já são mais de 50 pessoas que até maio ainda não renovaram, para correr para o CAEC, para a recepção, fazer a assinatura ou ligar para cá no 45, código de área, 35, 25, 26, 52, e bater essa marca. E vamos ver se você consegue ser o amigo número 500. E a gente vai aqui comemorar todos juntos. Também pelo site pode ser feita inscrição, www.enciclopediadaconscienciologia.org, com o seu cartão Visa em até 12 vezes. Muito obrigada. A Sinvex tem uma oportunidade irrecusável para você colocar o seu trafó desassediador em prática. É o curso SCP-3 Pro Campus de Infecciologia. Neste curso, você vai poder exercitar bastante seu trafó da reurbanização extrafísica e também para a implantação de camp. No caso, esse SCP-3 está vinculado à implantação do campus de infecciologia aqui na Cognópolis Foz. O SCP-3 acontecerá de 19 a 21 de julho deste ano, daqui a aproximadamente 40 dias. O professor do curso é o professor Hernandes Leite e vai acontecer no Hotel Rafaim Palace. Para saber como participar, como se inscrever, você pode acessar o site scp3.com.br ou enviar um e-mail para a gente no scp3@sinvex.org ou ainda nos telefonar no 45-3525-0913 ou 9134-8381. Aguardamos você lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los para aprofundar o parapsiquismo na próxima turma do acoplamentário que ocorrerá no final de semana que vem. O tema é parapoliticologia. Tema de parapoliticologia, a gente pretende discutir nesse acoplamentário a questão de como que nós convivemos, que é parapolítica, envolve convívio, com as consins, com as consexes, de maneira sadia, equilibrada, positiva, como que ocorrem as intervenções parapolíticas dos amparadores, favorecendo o desenvolvimento tanto grupal como individual. Então, se você quer entender um pouco mais desse nosso posicionamento na conscienciologia do ponto de vista parapolítico, venha participar desse acoplamentário, professora Kátia, professor Marcelo, nós estaremos lá, aguardamos vocês. Para contatos e informações, 45 3525 2652, na recepção do CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos para um curso inédito da Reconsciência,
que é a semiótica persiana e a descrenciologia, uma releitura conscienciológica para o desenvolvimento da cientificidade multidimensional. Trata-se de um módulo inédito do Programa de Iniciação Paracientífica da Reconsciência, que procura trazer escolas de ciência para dar uma nova interpretação e saltos a partir do paradigma consciencial. No caso, vai ser trazido o pesquisador Charles Sanders Peirce, que é um pesquisador estadunidense que estudou bastante a lógica, os métodos de investigação, os processos de significação e a construção cognitiva do conhecimento, e deixou aí mais de 12.000 páginas publicadas no século passado. Alguns temas que serão abordados no curso: as bases epistemológicas da lógica e da semiótica peirciana, o papel da mediação semiótica na cognição, o eixo descrenciológico, a descrenciologia e a multidimensionalidade, a parasemióticologia, a aprendizagem evolutiva e a interassistencialidade. O curso também tem um laboratório prático de descrenciologia e autocientificidade. O curso será com a professora Regina Camilo, que é fonoaudióloga, também mestre em psicologia, e é especialista na epistemologia da lógica e da semiótica peirciana. Será nos dias 15 e 16 de junho, no próximo final de semana, do discernimento. Para quem quiser mais informações, procure a Reconsciência pelo telefone 9993-2000 ou pelo e-mail reconsciência@gmail.com ou pelo Facebook Reconsciência. Obrigado. Boa tarde. Em agosto teremos a primeira semana da Paradireitologia, de 8 a 14. Cosmovisiologia Paradireitológica é a temática do 5º Fórum da Paradireitologia, que inicia-se dia 8/8, com a dinâmica interassistencial parapsíquica aplicada à paradireitologia e a palestra gratuita de abertura do evento. Encerrando a primeira semana da Paradireitologia, de 12 a 14 de agosto, será o acoplamentário com abordagem do paradireito, com os epicons Cristina Aracaque e Hernando Leite. Dia 11, inauguração do Laboratório da Paradireitologia. Pedimos ao aluno interessado a inscrição antecipada. Obrigada. Boa tarde a todos. Você quer utilizar o seu Trafor desassediador em prol da assistência? Então eu te convido para participar do curso Assistenciologia, um curso do IIPC que vai te mostrar que você já tem ferramentas para sair da condição de assistido e assumir a condição de assistente. O curso ocorrerá em Foz do Iguaçu, aos domingos de tarde, das 14 às 19h30. Começará no final de semana que vem, domingo, dia 16 de junho. É um curso com 50 horas aula de teoria e prática. E para você que quer mais informações, ligue para o telefone 45 2102 1448 ou envie e-mail para fozdoiguaçu, sem o C cedilha, @iipc.org. Obrigada. O verbete da manhã é adicção alimentar, especialidade para patologia. Autora, professora Rose Carvalho. Obrigada e boa tarde a todos.